Vamos lá, sejam bem-vindas e bem-vindos. E aqui na versão de Carreiro, uma análise do Isaías Caminha, personagem de Lima Barreto. Aquele humor de Isaías Caminha, apesar das críticas ásperas à igreja e à família, o narrador do primeiro capítulo chega ao segundo completamente irritado, infeliz, triste, melancólico por causa do episódio de racismo, uma cena marcante e decisiva a qual ele foi vítima. Nesse capítulo, sobretudo, Lima lança a mão do advérbio de modo terminado em mente, que às vezes se repete, tornando a frase áspera e violenta na maioria das vezes. Ou seja, ele vai usar essa expressão da língua mesma várias vezes, de modo a irritar também o leitor e fazer com que o leitor experimente essa sensação do personagem que é objeto do racismo, certo? Então, vejamos o exemplo dessa frase em que o narrador demonstra tristeza recorrendo à descrição de cenários com alguma coisa de romântico, que é um traço muito forte de melancolia. Abre aspas. O cenário de frente, o da orla da praia, envolvido já nas brumas da noite e do alto, queimando-se na púrpura do poente, surgia revolto aos meus olhos, bizarramente disposto, sem uma ordem geometricamente definida, mas guardando com as montanhas que espreitavam a cidade, com as reflexões caprichosas das colinas e o meandro dos vales, um acordo oculto, sutilmente lógico. Aí o narrador comporta-se em dois planos, por ele próprio definido neste cenário aberto, amplo, grande, angular inteiro. Mas Lima Barreto transfere ao narrador o espírito melancólico, embora com o desejo de qualificar o texto. Isso fica muito claro quando ele procura descrever o que chama de ordem geometricamente definida. De um lado a irritação, do outro a melancolia, desenvolvendo aquilo o que Raimundo Carreiro chama de pulsação narrativa. O texto responde pelo pulso do personagem. Mesmo assim, podemos constatar que a melancolia e a irritação por causa da injustiça são elementos permanentes do estilo de Lima Barreto, certo? Então, veja como ele faz uma análise pelo uso dessa forma linguística e traduz isso numa análise da sensação do narrador, do que ele entrega para a personagem, certo? E devolve ao leitor. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Vocês observaram isso em algum outro dos livros que foram repassados na biblioteca virtual? Ou já tinham lido algum livro com esse tipo de recurso? Mas conseguem identificar? Já tinham atinado para isso? Não é interessante? Veja como assim, um incômodo, né? Uma sensibilidade estética, né? É bem do campo do esteticismo isso, mas Carreiro, usando a forma, ele é um autor muito realista, né? Um modernista realista, então ele, usando do conhecimento da técnica que ele dispõe, coloca o Lima Barreto nesse lugar do refinamento, ou seja, ele traduz uma perspectiva de um autor refinado. Na verdade, o academicismo que não percebeu esses valores. É mais ou menos o que Carreiro está querendo dizer. Mas que existe um tratamento estilístico do texto e propositalmente investido numa sensação que vai ser desperta no leitor a provocar o que ele chamou de luta verbal. Certo? Ficou claro? Ficou, né? Certo, minha gente. Então vamos lá. Vamos falar então sobre o homem que falava javanês. Acho interessante que Lima Barreto use, veja, é uma língua destinada a poucos, né? O máximo que se consegue de uma pessoa é que ela fale, em geral, no Brasil, 2 ou 3 línguas no máximo. Não é uma característica do nosso povo falar 5 línguas como em outros países, né? Existem países, nem nossa, nem do norte-americano. Não é só o Brasil que tem essa dificuldade, não. Em geral, somente os povos assim com um grau de educação muito avançado, de fato, conseguem ter esses hibridismos. Aqui, se a gente for fazer um exercício, quantas línguas a gente fala, né? O espanhol, o inglês, assim, digamos, cereja do bolo, alguém que consegue falar também o francês e o alemão, né?
Mas é muito difícil para a gente que nasce brasileiro ter inicialmente essa possibilidade de já estar sendo poliglota ou de ter esse refinamento. Então eu acho que é uma provocação do Lima Barreto quando ele escolhe uma língua tão difícil, tão áspera, para colocar na perspectiva desse personagem dele ou desse livro dele, onde a gente vai entender a realidade de um personagem que se preocupa, né, com esse lugar do refinamento. Então, acredito que a perspectiva de Carreiro se confirma no restante da obra, né? No momento em que o próprio autor vai estar também ele mesmo tentando mostrar o seu refinamento, tentando dar a ver a possibilidade de que a obra dele não é uma obra sem trabalhar esteticamente a língua, né? Então eu vou ler aqui um pedacinho. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas. Vivido até que, em uma pausa das conversas, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver, isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não acha? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se e alguma coisa acontece quando eu tô lendo. Eita, tem que gostar de mágica. Bom, mas de todo jeito eu vou disponibilizar esse texto para vocês, mas o que eu queria dar como análise é basicamente essa possibilidade, tá certo? Vejam que não é aleatório, assim, é um gesto muito propositado de discutir, de mostrar que às vezes a cátedra incomoda no diálogo, de mostrar o quanto se dá importância ou menos importância a isso no Brasil, sobretudo nesse Brasil do Lima Barreto, né? Um Brasil de um século atrás e que cada vez mais estratificava, que ainda tinha resquícios dessa cultura escravagista, que até hoje é ainda dominante, né? De alguma maneira a gente não vê um Brasil de oportunidades iguais, não é assim, né? É sempre uma situação favorável se você nasce branco, rico e se você tem um acesso à educação e aos bens de consumo, né? Então, o que acontece é que essa possibilidade da gente ler criticamente a obra de Lima Barreto por essa perspectiva de Carreiro já nos coloca numa situação de imersão, numa perspectiva bem crítica e bem refinada. Então a gente vai estar falando sobre esse grau de esteticismo do autor Lima Barreto. Não é somente a questão social, não é somente a questão psicanalítica, né? Ou seja, esses diálogos sobre o que acho que um Dostoiévski também trazia, que é essa questão da ruptura, né? Da luta em si mesma, né? De personagens que estão sempre do lado de fora daquele círculo societário, né? Não são só esses aspectos que são mais aspectos sociológicos ou históricos, mas é um recurso de análise da língua em si mesma. Ou seja, é uma oportunidade da gente conseguir ver o texto pelo próprio texto, pelo uso do seu verbo, do seu advérbio, do posicionamento do seu narrador. Aqui, por exemplo, a gente tem um narrador, né, que está falando em primeira pessoa, né? É o próprio narrador quem está nesse diálogo com esse amigo que o ouvia calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas, né?
E ele continua: tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Aí o amigo responde: cansa-se, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático. Qual aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês? Quando? Aqui? Depois que voltasse do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos o copo e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio. Estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa, de pensão em pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes se eu capiscasse 4 palavras e apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me a pedir a grande enciclopédia da letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java, a língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo Maléu-Polinésico. Possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicações de trabalho sobre a tal língua malaia. E não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto e sua pronúncia figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras na minha cabeça. Dançavam hieróglifos de quando em quando consultava as minhas notas. Estava nos jardins e escrevia essas calungas na areia para guardá-las bem na memória e habituar a mão a escrevê-las. À noite, quando eu pude entrar em casa sem ser visto para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e, com tanto afinco, levei o propósito de que de manhã sabia perfeitamente. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando o senhor saiu da conta? Então respondi-lhe, com a mais encantadora esperança: breve, espere um pouco, tenha paciência, vou ser nomeado professor de javanês. E por aí o homem me interrompeu. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor, sabe onde é? Oh, alma ingênua, o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe disso, senhor Castelo? Animado com esta saída, feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e comuniquei aos meus... Mais uma vez. Voltei à biblioteca... Continuei meus estudos, não fiz grandes progressos nesse dia, não sei por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor da língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia da história literária do idioma que eu ia ensinar. Ao cabo de 2 dias recebia eu uma carta para ir falar com o Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, o Barão de Jacuecanga, a Rua Conde do Bonfim, não me recordo bem que número.
Preciso não te esqueceres que, entre mentes, continuei estudando o meu malaio, isso é o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo do nome de alguns autores, também perguntar e responder como está o senhor, e 2 ou 3 regras gramaticais, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé, cheguei suadíssimo e com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam na alameda diante da casa do titular me receberam e acolheram e me reconfortaram. Veja aí o refinamento, né, dele narrando a cena, como ele transfere o olhar do espectador para esse cenário bonito, né? Então, totalmente certa a tese de Carreiro. Há um refinamento, um esteticismo, uma luta verbal com a língua portuguesa que o Lima Barreto empreende, mesmo quando se passa por um professor de javanês. Eu não sei se vocês já captaram, eu só queria passar um pouco dessa ideia. Não sei se eu preciso continuar lendo o texto, o que é que vocês acham? Continua, tá certo. Então, vamos ver se ele consegue um emprego, né? Não imaginas as grandes dificuldades, né? Para conseguir o dinheiro foi muito mais difícil do que aprender o javanês. Em toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Refinadíssimo. Era uma casa enorme que parecia estar deserta, estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse meu tratamento havia mais desleixo e cansaço do que viver mesmo de pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam, os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas e de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali com dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapato, ou carrapicho, tinham expulsado os trinhorões e as begônias. Os crotões continuavam, porém, a viver com sua folhagem e suas cores mortiças. Bati, custaram-me a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam, enquadrados com imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras em bandôs, com grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos a baião. Mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade a respeito, a que gostei mais foi de ver um belo jarrão de porcelana da China ou da Índia, como se diz. Aquela pureza da louça, a sua fragilidade, a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar diziam para mim que aquele objeto tinha sido feito às mãos de criança a sonhar, para o encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Nossa Senhora! A ver, né, o quanto ele está fazendo ao mesmo tempo a crítica com o destaque da própria beleza que se é colocada em contraponto como sendo o repertório dessa elite, né? É muito interessante. Ele faz a elite se voltar contra a própria postura enfatiotada e empoeirada dela, né? Esperei por um instante o dono da casa, tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço na alcobaça, na mão, tomando veneravelmente o cimonte de atanho. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora, mesmo se não fosse ele o discípulo para sempre um crime mistificar aquele ancião cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu o velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que eu sou o surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti. Onde fez seus estudos? Em São Salvador.
Em onde aprendeu javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera a ter na Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendeu javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei lá, muito diferente de um javanês. Esses meus cabelos corridos, duros e grossos, a minha pele basané, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo. Índios, malaios, taitanos, malgaches, ganches e até godôs. É uma compassaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem fez o meu amigo, continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente, considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura. Então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não? O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nessa idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor, Castelo, adiantei eu. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou o neto de conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxera para aqui um livro de língua esquisita, a qual tinha grande estima, a qual não teria grande estima, ou a qual tinha grande estimação. Fora um hindu ou um siamês que lhe dera em Londres em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me quem me deu, e ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo, em todo caso guarda-o, mas se queres o fado que me deitou o sábio oriental, que se cumpra fazer com que teu filho entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai continuou e... Deixa ver. O velho barão não acreditou muito na história, contudo guardou o livro às portas da morte, ele me deu e disse-me que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o num canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas de uns tempos para cá, essa parte tenho passado por tanto desgosto, tanta desgraça tem caído sobre minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade, e para entendê-lo, é claro, preciso entender o javanês. Eis aí. Bom, o personagem Castelo vai observar agora as reações dele, né, atentamente. Ele descreve como é que o homem se porta nessa situação. Então ele segue aqui dizendo assim: calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando a filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço de um quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso, faltava a folha de rosto e por isso não se podia ler a data de impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o barão, que não percebeu que eu tinha chegado aí pelo inglês. Ficou lendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapácio, a iaiar de quem sabe magistralmente naquela espécie de vasconço. Até que, afinal, contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Alfarrábio quer dizer livro antigo, tá certo? É a mesma coisa que sebo.
Dentro de pouco dava a minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender e distinguir a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês e o senhor Barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. Bom, com toda a gentileza, né, ele apresenta o personagem de maneira muito deferente e respeitosa, mas aí ele vai mostrar a deficiência do branco em relação e do rico, né? Independente da cor e do status quo, ele vai ter mais dificuldade do que o prezado Castelo, né? Tão humilde e desarranjado na vida. A filha e o genro, penso que até aí nada sabiam da história do livro. Vieram a ter notícias do estudo do velho, não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com que tu vais ficar assombrado, meu amigo Castro, é que com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única. Ele não se cansava de repetir. É um assombro, tal moço. Se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse. Um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado, bastava entendê-lo, disse-me ele, nada que se opunha a outrem e traduzisse a ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje não sei javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo de crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens, ficava estático e como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me ordenado, passava enfim uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de eu vir a receber uma herança de meu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou uma carta do Visconde de Cururu. Foi grande quando o doce... espanto grande, né? Quando o doce barão se mudou com uma carta do Visconde e me fez entrar na diplomacia. Assim, meu espanto foi grande quando ele me enviou essa carta e fez o convite para a diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo, qual retrucava ele: vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me a Visconde, a Secretaria dos Estrangeiros, com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou o chefe da nação, vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes da seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um desses que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: então sabe javanês? É difícil, não há quem sabe aqui. O tal amanuense, né, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-lhe, pôs a mão às cadeiras, consertou o piscinês no nariz e perguntou: então sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde eu tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia, o seu físico não presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por hora não há vaga. Mas eu vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido o meu ministério e quero que para o ano Parabai você vá representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude e leia o Rovelac, o Max Müller e outros. Imagina tu que eu ia até e não sabia nada de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil num congresso de sábios. Ainda tem mais umas 5 páginas, minha gente, é um conto extenso, uma história extensa, mas é interessante, como eu falei, né? Ele usa uma psicologia reversa, né? Ele vai de modo respeitoso, por amor a si mesmo, por amor aos próprios talentos, né? Por uma postura humanitária, mostrando esse desrespeito que ele encontra do outro lado. Então, embora
em alguns momentos, como Isaías caminha, né, ele use de uma metodologia mais agressiva. Aqui a luta verbal ela se dá no campo da diplomacia, como a gente pode ver na própria metáfora que ele vai criando ao fim e ao cabo do conto, que é ele tá inserido nesse universo dos meandros diplomáticos, né? Dessas fileiras, dessas castas do modo e do trato da diplomacia. Então, é como se fosse uma figura mesma da metodologia que ele usa, porque na hora que ele vai aprender uma língua estrangeira, mas que coincide com as origens dele, né? Ainda que não seja exatamente a origem dele, mas conta de maneira muito brilhante, né, com uma espécie de lenda, uma espécie de valorosa herança deixada para esse homem branco, que seria essa coisa tão animada, né, tão irracional, que é a questão da sorte, do objeto, do relicário, né, do xamã ou do objeto que traga sorte, né? Eu acho que daí já deu para entender o que é análise, né? Vocês têm à disposição de vocês. Gostou? O que é que vocês querem comentar? O homem que falava javanês. Eu vou passar ele agora mesmo para vocês. Eu tenho um arquivo dele.